Boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar com cada um de vocês. Nós também saudamos aqueles que nos acompanham através da internet. Possa ser um momento abençoado na presença do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos da Bíblia. A Bíblia que está aí no banco é na página 157. 157 do Novo Testamento. Então é mais para o fim, tá? Do Novo Testamento. Como nós sabemos, a nossa Bíblia é dividida em 2 testamentos. O Antigo, que falava sobre a vinda do Cristo, né, preparando tudo isso, contando como que Deus agiu na história, no meio do seu povo e para o seu povo. E depois o Novo Testamento, que vem o cumprimento da promessa, Cristo Jesus. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 13 ao 15, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: amará o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E depois o versículo 1 do capítulo 5 diz assim, ó: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Uma vez Jesus foi falar para grandes homens estudiosos, conhecedores da palavra de Deus, que eles estavam sendo escravos. Eles falaram: eu não sou escravo de ninguém, eu sou livre. E algumas vezes, quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim: mas eu não sou escravo, então não bate para mim. Mas aqui está falando da liberdade porque todos nós nascemos em pecado. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. Então, todos nós somos pecadores e todos nós somos escravos do pecado, enquanto nós não nos entregarmos ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós não reconhecermos que o sacrifício de Cristo Jesus foi suficiente, o único capaz de nos livrar do inferno, da morte eterna. Então a palavra de Deus fala: olha, vocês foram chamados para a liberdade, vocês não são mais escravos do pecado. E olha como que a gente vê evidências dessa liberdade. Quando nós amamos uns aos outros, quando nós cumprimos o mandamento maior de Deus. Né? Nós amarmos uns aos outros. E a Bíblia também fala, né, que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus disse que nós deveríamos amar uns aos outros. E assim nós também evidenciamos o amor de Cristo Jesus em nossas vidas. Se Deus nos ama, nós somos capazes de amar uns aos outros. Então, essa liberdade nos tira o peso do jugo do pecado, através de Cristo Jesus. Então, aqueles que oprimem as outras pessoas, né? O cristão já não é mais assim. Aqueles que subjugam uns aos outros, aqueles que maltratam uns aos outros, aqueles que se acham melhores do que os outros. O cristão não deve ser assim. Então, nós devemos viver dessa forma. E nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude a viver dessa forma, livres, libertos desse jugo do pecado, quando nós oramos e entregamos a nossa vida ao Senhor. Nesse momento nós vamos orar. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas sente um desejo de fazer isso, não hesite. Entregue a sua vida a Jesus e fala: Senhor, eu sozinho não consigo. Vocês viram a placa ali fora? Eu fiquei maravilhada quando eu vi aquela placa ali fora. Quando um dia eu cheguei na igreja e tinha aquela placa. A casa do Senhor é a casa daqueles que são imperfeitos. Aqui não é lugar de gente perfeita. Gente perfeita, sabe onde que está? Lá no céu com o Senhor. Aí já está glorificado. E um dia, em nome de Jesus, todos nós vamos estar lá.
Mas aqui é um lugar de pecadores. Pessoas que se curvaram, se prostraram diante de Cristo Jesus e vivem na luta contra o pecado. Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos ao Senhor, ajude-nos, Senhor, a compreender essa maravilhosa bênção que é viver em liberdade em Cristo Jesus. Não mais escravos e presos pelo pecado, mas libertos pelo sangue remissor de Cristo Jesus. Pai, algumas pessoas estão aqui e já se entregaram ao Senhor, mas algumas ainda não compreenderam isso e talvez precisam realmente desse momento para entregar-se ao Senhor. Nós clamamos misericórdia, Senhor, e ajude essas pessoas a te encontrar. Revele, Senhor, a cada um conforme a tua vontade, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor através desse cântico que fala: há momentos que na vida nós pensamos em olhar para trás. Tem época que fica difícil, você começa a olhar para trás e desanimar, mas é preciso pedir ajuda. A semana passada, na devocional, a gente falou sobre humildade. A gente precisa ser humilde e reconhecer que só em Jesus nós podemos prosseguir. Há momentos. Quem sabe cantar, vai cantando, e quem ainda não conhece, vai seguindo a melodia. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Novamente. Momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém. Passar a palavra para o reverendo Fernando. Boa tarde para você. Hoje nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos e vamos continuar a ler no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 16. Está na página 112 do Novo Testamento. Página 112 do Novo Testamento. E Atos 16, a partir do versículo 16, nós lemos que aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo:
Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Até aqui. Não sei se você se lembra, mas há 2 semanas nós vimos a história de Lídia, aquela comerciante, vendedora de púrpura, e o milagre que aconteceu na vida e na casa dela. Como Deus abriu o seu coração para atender as coisas que eram ditas ali por Paulo, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Bom, muito bem, Paulo continuou naquela cidade, uma cidade chamada Filipos, uma cidade extremamente prazerosa e boa de se viver naquela época. Aconteceu que, enquanto eles iam para o lugar de oração, como diz aí no versículo 16, eles tinham a companhia dessa jovem, uma jovem da qual nós não sabemos o nome. Nós sabemos o nome da outra pessoa lá, Lídia, mas o nome dela nós não sabemos. Mas nós sabemos que essa jovem tinha um problemaço. Ela era possessa de um espírito maligno, um espírito adivinhador. E não apenas ela tinha esse problemaço desse espírito adivinhador, mas ela também era uma escrava de pessoas que ganhavam com aquilo. Então ela era possessa 2 vezes, por esse espírito demoníaco e pelos seus, entre aspas, senhores que a dominavam. Então, se tem gente com problema nesse mundo, essa aqui está na fila dos problemáticos. Porque ela era uma pessoa assim. No mundo que a gente vive, tem muitos problemas. E às vezes tem problemas que a gente não entende, não tem resposta e não tem solução. Não sei quantas vezes a gente ouve aí nos nossos noticiários, narrativas, notícias, de coisas que a gente acha um absurdo tão grande, que a gente não consegue entender. E a gente fica se perguntando como é que tais coisas acontecem. Bom, o caso dessa jovem aqui era um desses tristes casos. Ela não era dona de si e ela não falava o que ela queria falar. Ela falava o que esse poder demoníaco dizia para ela dizer. Há muitas coisas nesse mundo que são expressão de poderes sobre-humanos. Há muitas coisas erradas que acontecem nesse mundo, que são coisas que a Bíblia claramente nos diz, coisas de demônios. O próprio Jesus Cristo teve de lidar com pessoas endemoniadas. Ele teve de libertar essas pessoas, aquelas que vieram até ele, as que ele teve contato. Aqui era esse um caso semelhante. Enquanto os missionários de Jesus Cristo iam procurar o lugar de oração, que era onde eles se reuniam para falar de Jesus Cristo, além de orar, como foi o caso aqui, na hora da conversão de Lídia, eles tinham a companhia dessa jovem. E essa jovem os acompanhava. Enquanto eles iam passando, essa jovem dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. A nossa tradução traz o artigo definido, o caminho. Mas é um problema dessa nossa tradução aqui, porque no original do Novo Testamento, que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, esse artigo definido não aparece. O que ela, na verdade, estava dizendo era: estes homens aí são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. Você sabe qual é a diferença entre o e um, não sabe? Né? O quer dizer que é único. Um quer dizer que pode ser mais de um. Essa é a diferença. Então, o que essa menina estava fazendo, de fato, era
atrapalhar, ela não estava ajudando. Ela estava dizendo às pessoas, olha, se vocês querem ouvir aí o que Paulo e esses missionários estão dizendo, tudo bem, eles são servos de Deus Altíssimo e estão anunciando aí mais uma opção que você pode aceitar ou não. Mas o que Paulo e os missionários estavam dizendo não era mais uma opção, eles estavam falando de algo que era único, Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem incomparáveis. Jesus Cristo é incomparável. Por isso é que nós lemos aqui que isso se repetia por vários dias, até que chegou uma hora, no versículo 18, que Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O que aconteceu é que essa menina ganhou a sua liberdade. Não só a liberdade do espírito, liberdade do demônio, mas no versículo 19, quando os seus senhores viram que ela tinha sido liberta de verdade, e não havia como ela voltar a ser uma menina possessa, uma jovem possessa mais, eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça para as autoridades. Ela realmente foi libertada. E ela não ia mais voltar a ser uma escrava daquele demônio, mesmo que seus senhores quisessem. Porque quando Deus liberta, como a Jaqueline leu agora há pouco para nós na carta aos Gálatas, Deus liberta de maneira completa. Não é uma meia liberdade, não é uma meia bênção, é uma liberdade inteira. Há muitas pessoas que têm receio, medo, com essa questão aí quando a gente fala de demônios. Mas quem tem Jesus Cristo não precisa ter receio disso, não precisa ter medo disso. Porque quando Deus nos protege inteiramente, totalmente. Nós não precisamos ter medo. Quando essa menina foi libertada, essa jovem, a vida dela mudou. E aquele demônio que atrapalhava a vida dela foi embora para não mais voltar. E quando os seus controladores viram que isso aconteceu, eles também perderam uma fonte de renda, uma fonte de lucro. Outra coisa depois aconteceu, mas nós vamos ver isso, se Deus quiser, na próxima semana. Mas hoje eu queria deixar com você essa história aqui. Uma história de libertação. Não há poder maior do que o poder de Deus. Não há nenhum poder. Deus tem poder para fazer o que Deus quiser. E aqui no caso, essa menina que passou grande parte da sua vida escrava de demônios, um dia ela se viu livre. Não porque ela era boazinha, porque ela tinha qualquer coisa para que Deus a libertasse, não. Ela estava fazendo a coisa errada, mas Deus a libertou. Porque Deus age assim. Deus é bom. E a bondade de Deus se manifesta em nossas vidas como se manifestou na vida dela. E mesmo ela tentando enganar as pessoas, não ela em si, mas o demônio que falava através dela, Deus teve graça e misericórdia dela e ela alcançou essa libertação. Ela foi alcançada, melhor dizendo, por essa libertação. Em nome de Jesus Cristo. Veja o que Paulo disse, em nome de Jesus Cristo. Eu te mando e retira-te dela. E o demônio na mesma hora saiu. Jesus tem poder para nos libertar. Para nos libertar de toda e qualquer escravidão. De todo e qualquer hábito destrutivo. De toda e qualquer situação na qual nós nos vemos presos, como ela estava presa. Esse é um poder que só Jesus Cristo tem. Ninguém mais tem. Não era Paulo que tinha esse poder. Porque quando Paulo falou em nome de Jesus Cristo, você vai ficar livre.
e o demônio se retirou. Essa experiência é uma experiência que tem a ver com a nossa vida hoje, certamente. Porque ainda hoje há pessoas que estão aí sujeitas a isso. Certa vez eu estava trabalhando no meu escritório, apareceu lá uma pessoa para conversar comigo. E nós começamos a conversar, um jovem. E ele havia se mudado do interior do estado de Goiás para Goiânia, onde eu morava naquela ocasião. E nós estávamos lá conversando, mas ele falava coisas muito confusas. E ele, quando se mudou para Goiânia, ele largou a família dele para trás, a vida dele começou a ficar assim muito triste, ele era uma pessoa muito triste. Aí ele procurou ajuda para aliviar a tristeza dele num terreiro de Umbanda. Foi lá que ele foi procurar ajuda porque alguém disse para ele que era o caminho. E ele foi lá, e ele pediu lá para tal entidade ajudá-lo. E a vida dele melhorou ali por umas 2 semanas, mas depois a tristeza voltou e voltou pior. E aí ele saía, quando ele recobrava os sentidos, ele saía de casa, quando ele recobrava os sentidos, ele estava em outro lugar da cidade, que ele nem lembrava como tinha chegado lá, e às vezes se passavam horas. E isso estava se repetindo na vida dele, até que uma hora ele passou lá em frente à igreja, entrou para a gente conversar, e nós estávamos conversando, eu estava tentando entender o que ele me dizia, porque ele era muito confuso. Aí chegou uma hora que eu falei, vamos orar. Aí quando eu comecei a orar, ele teve uma manifestação demoníaca. Ele estava sentado numa cadeira, ele se lançou da cadeira, a cadeira parou lá no fundo da parede, e ele se colocou de joelho no chão, numa posição lá estranha, começou a falar, emitir sons com uma voz que não era a voz com a qual a gente estava conversando. Sabe, Satanás é terrível. Jesus Cristo disse que Satanás e os seus demônios vêm nesse mundo para matar, roubar e destruir. Pode até propor algo legal, algo bom, mas o fim da história é destruição. É tristeza e é morte. Mas Deus pode mudar isso. Deus pode libertar uma pessoa. Pode mudar o caminho e a vida dela. E Deus faz, e Deus tem condições de fazê-lo. E nós não precisamos temer os demônios. Pelo contrário, os demônios é que temem a Jesus Cristo. Um autor, estava lendo o livro dele, ele me disse certa vez, você nunca verá um lobo assustado com um cordeiro. Nunca. Mas você também pode saber que quando tem um pastor perto de um cordeiro, de uma ovelha, o lobo não vem com facilidade. Então, o jeito de um cordeiro, de uma ovelha estar protegido é estar perto do pastor. Quando você está perto de Jesus Cristo, você está protegido. E os demônios podem até estar observando, mas quando Jesus Cristo liberta, Ele também protege. Foi o caso dessa menina. Ela foi libertada e protegida. E a vida dela mudou, porque os seus senhores, os seus controladores viram que a vida dela mudou. Que essa mensagem possa então estar com a gente hoje à tarde, nos acompanhar, para que a gente possa entender que essa libertação também é para nós, para todo que crê no Senhor Jesus. Hoje nós vamos orar e também vamos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes, e os aniversariantes de julho e agosto, né? Então eu peço você que fez aniversário em julho e agosto, se puder ficar de pé especialmente, nós queremos fazer uma oração também especial pela sua vida, você que aniversariou em julho e agosto. Vamos orar? Eu te dou graças, Senhor, por estarmos hoje à tarde aqui. Te dou graças pela palavra que podemos ler no livro de Atos dos Apóstolos,
que Jesus Cristo mudou a vida daquela jovem. Nós nem sabemos o nome dela, mas nós sabemos que ela se viu livre de 2 escravidões. A escravidão demoníaca e a escravidão dos seus controladores. E a vida dela mudou. E esse poder que o apóstolo Paulo invocou naquele dia para provocar essa mudança, o nome de Jesus Cristo, está aqui. Está válido nesse instante. E é no nome de Jesus Cristo, então, que nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. E eu peço nesse instante a Deus que se há alguém aqui aprisionado, seja por pensamentos equivocados, atitudes equivocadas, que o Senhor promova a libertação. Uma verdadeira libertação. Uma libertação que muda a vida, a história, e que faz de uma pessoa triste, alienada, perdida, uma nova criação, uma nova pessoa. Em nome de Jesus Cristo é que nós clamamos isso. Eu peço também a Deus que esses motivos de oração que foram depositados aqui à frente, que o Senhor venha socorrer os que precisam de socorro e venha abençoar a todos. Os motivos de gratidão que também sejam sinceros na Tua presença. Peço também ao Pai pela vida dessas preciosas pessoas que aniversariaram em julho e agosto, que o Senhor possa continuar cuidando delas, dos seus lares, e que em todas as coisas nós possamos sempre dar glórias e graças a Ti. Oramos então no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.